Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre serverless. Meu nome é Henrico Bergamo, eu sou um arquiteto de soluções especialista de serverless para a América Latina. Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre alguns jeitos que eu consigo fazer mitigações de risco em deployments para as minhas aplicações serverless. Tá? Esse vídeo, essa conversa vai ser um pouco mais focada quando a gente está utilizando o SAN, que eu falei um pouquinho melhor já dele em um vídeo anterior. Né? O SAN nada mais é, um recapitulamento rápido aqui, ele é uma extensão do CloudFormation que permite que você declare recursos adicionais para aplicações serverless, como por exemplo funções, tabelas do DynamoDB, APIs, gateways, tanto REST como HTTP, entre outros recursos. E quando a gente está trabalhando com essas funções adicionais para funções Lambda, a gente tem o chamado deployment seguro. Né? E esse tipo de estratégia a gente consegue através de dois atributos muito específicos, muito especiais nesse contexto. Tá? O que a gente fala, o que a gente quer dizer quando fala deployment seguro? Imagina que eu tenho um Lambda, que é muito importante para a minha aplicação funcionar corretamente. Né, eu estou servindo essa minha aplicação através de uma API, né, o meu Lambda nada mais é do que um back-end exposto por um API Gateway, né, um cenário muito comum que a gente tem, e eu preciso fazer modificações nesse meu código constantemente. Né, isso cada vez mais é uma necessidade que tem que acontecer cada vez mais rápido, né, e com o menor impacto possível para o meu cliente final. Né, de preferência, o zero downtime, né, para evitar qualquer tipo de erro. Erros acontecem, né, e é muito importante que a gente consiga colocar práticas para fazer o nosso rollback automatizado caso alguma coisa aconteça errado, né, ou por um erro de código, algum problema no pipeline, qualquer problema, né, com alguma API ou um SDK que esteja quebrado. Então, com o Safe Deployment, né, os deployments seguros que o SAN entrega junto com a gente gente consegue chegar nesse momento. Né? E aí, quais são os dois atributos que a gente vai utilizar? O Auto-Publish Alias, né, e o Deployment Preference. Como que isso funciona na prática? Na minha função que o SAN entrega para a gente já tinha ali o nosso handler, né, o runtime, atributos que a gente já define. E quando a gente está trabalhando com essa estratégia de deploy, que a gente não quer simplesmente fazer um deploy que substitua um código existente, e aí, né, caso tenha algum erro, impacte o andamento da minha aplicação, a gente usa esse conjuntinho de atributos. Eu preciso de um alias, né, que vai ter um nome qualquer. Né, em geral, a gente sempre recomenda que seja um ambiente, por exemplo, prod, dev, QA, produção, production, alguma coisa do gênero, né, que é um apontamento lógico para uma versão da minha função Lambda, né, e uma estratégia, né, uma preferência de como que eu vou fazer esse deployment. E a gente vai falar um pouquinho melhor das formas, né, das preferências que eu tenho. No SAN, como que isso vai funcionar para a gente? Né, o Auto-Publish Alias, quando eu uso esse atributo e passo alguma coisa, né, seja uma string ou um parâmetro, né, com uma variável de ambiente, né, o SAN ele vai entender, né, e fazer para a gente. Ele vai entender essa string, né, esse nome que eu estou passando para ele. Ele vai detectar quando um deploy novo está sendo feito, com código atualizado. Né, ele vai criar uma nova versão da minha aplicação, né, da minha funçãozinha. Apontar um alias, né, criar um alias com o nome que eu estou passando, caso esse nome não exista, claro. Né, e vai fazer essa amarração lógica. Vai falar que o alias prod, por exemplo, está apontando para a minha função na versão que eu acabei de fazer o deploy, que pode ser a versão 1, 2, 20, 500, né, e vai apontar para ela. Então, cada vez que eu vou executar uma função lambda chamando o ARN dela, né, o Amazon Resource Name, né, passar aquele full name, minha versão 2.4, 2.5, ele tem essa versão. Se eu fizer 2 pontos prod, ele vai chamar aquela mesma versão que está sendo apontada. Então eu posso sempre ir atualizando minha versão e chamando prod, que ele vai sempre chamar a que tiver com apontamento mais recente. E o Deployment Preference, né, ele funciona, ele vai montar para a gente como vai ser essa estratégia de deploy e ele vai tomar conta que essa estratégia seja bem executada. Se eu não utilizar nada, ele usa o meu padrão, que é o All at Once. Quer dizer, fiz um deploy, ele vai lá, sobrescreve a versão atual e show.
né, é a mais rápida, porém se tiver algum erro eu tenho alguma penalidade, né, eu posso ter uma aplicação, né, fora do ar por alguns instantes até eu arrumar ela. E eu tenho duas outras formas de fazer o meu deploy. O tipo canário e o tipo linear. O ele é um tombamento em duas fases ali, né? Então eu vou definir um percentual, né? Nesse momento é 10%, e uma janela de tempo, 30 minutos, 5 minutos, 15 minutos, que ele vai fazer alguns testes, né? Ver se essa função está recebendo tráfego, se está ocorrendo tudo bem, se não está tendo nenhum erro. Se por esse tempo inteiro eu receber tráfego e não tiver problema, ele tomba o restante dos 90%. E aí, né, tiro a amarração da versão anterior e show, a versão está funcionando. O linear, ele vai fazendo, leva um pouco mais de tempo, né, mas é um pouco mais seguro também. Né, é uma estratégia diferente. Ele muda os primeiros 10%, né, aguarda ali 1 minuto, 10 minutos, né, o menor período de tempo é 1 minuto. Então ele tomba 10% para a versão nova, aguarda 1 minuto, vê se nada aconteceu de errado, tomba mais 10, nada aconteceu de errado, mais 10, até chegar no 100%. Né? Em ambos os cenários, canário ou linear, se algo de errado acontecer, ele faz o rollback para a última versão que estava funcionando. Né? E aí como que eu entendo o que é esse algo de errado que está acontecendo? Quando você está montando essa estratégia de deploy no SAN, você vai especificar alarmes e hooks. Alarmes são alarmes do CloudWatch mesmo que vão ser disparados caso alguma coisa dessa aconteça de errado, né, em momentos específicos da minha aplicação. Eu posso criar até 10 alarmes que vão ser monitorados durante o deploy da minha função, e eu posso criar também os hooks, né, que vão entrar em momentos da vida do meu deploy. Então, nesse cenário específico, e cada um dos hooks acaba sendo uma função lambda que vai fazer algum tipo de teste ou validação para mim. Então, nesse momento, eu estou criando dois hooks, né? Um antes de eu permitir tráfego para a nova versão, e aí eu posso fazer qualquer tipo de teste de validação de payload, né? Eu posso definir esquemas dos eventos que eu já tenho programado, né, que eu vou receber, esquemas mal formados para validar se ele está tudo certinho, se não tem nenhuma dependência errada, se não está tendo nenhum problema. Né? Se tiver um erro aí, eu já corto nessa hora mesmo, permito meu tráfego, e aí eu tenho outro hook, por exemplo, para o after allow traffic. Então o que vai acontecer depois que a minha função estiver, né, valendo naquela estratégia, começar a contar aquela primeira janela de tempo. Então aí eu posso direcionar minha carga de teste, né, com alguma flagzinha para indicar que seja um teste, para que não impacte nenhum banco de produção, nem nada do gênero, ou qualquer outro tipo de validação, monitoramento, etc. Né, qualquer um desses hooks que dê problema, né, ele pode disparar um alarme que vai fazer com que a minha função volte, faça rollback para a versão anterior. Né, tudo isso ele é gerido pelo serviço que chama Cold Deploy, que facilita, automatiza todo esse processo de deployment das minhas funções, não só de funções Lambda, mas também aplicações baseadas em agente, rodando em EC2, no ECS, né, e eles têm essa estratégia, esse modo de estratégia para deployment saber, blue, green, canário e linear, né, principalmente nessa conversa que a gente está tendo agora voltado para o Lambda. Então é uma forma que você utiliza um outro serviço para fazer toda essa estratégia para você com pouquíssimas linhas, sem se preocupar em de fato provisionar e trabalhar com aquele serviço. Ele é totalmente transparente para você. E aí, por trás dos panos, né, quando a gente está, como eu disse, né, a gente está expondo a nossa função Lambda através de uma API. Como que isso vai se comportar? A minha função ela vai ter sempre o mesmo nome. Por exemplo, nesse caso, my Lambda Function. E a minha API, minha MyFirst API, lá eu tenho um stage, né, no caso minha produção, que poderia também se chamar V1 ou algo do gênero, tá? E essa minha API, ela vai ter uma variável de ambiente, né, daquele stage prod, que vai chamar lambda alias, né? E ele vai carregar o nome do alias que eu estou de fato direcionando tráfego, né, de quando bate na minha API para o lambda. Eu vou falar que o nome desse alias é prod, e cada vez que eu fizer uma integração daquele resource, né, daquele meu recurso da API para uma função lambda, em vez de passar de fato a versão que eu quero, ou sempre chamar a versão latest, né, a última versão atualizada,
eu vou passar essa variável de ambiente, o meu nome do meu alias como parâmetro, para o Lambda. Né? Então eu vou sempre chamar o prod. Em algum momento o prod vai estar apontando para 1. Em algum momento ele vai estar apontando para 1 com 90% do tráfego e para 6 com apenas 10%. Né? Em algum outro momento ele vai tombar tudo, se nada acontecer de errado, vai mandar 100% para o prod. Né? E se em algum momento do meu deploy, dessa minha estratégia linear ou de canário, eu tiver algum problema, né, o próprio code deploy vai fazer o rollback automatizado para mim, reaponta o meu alias da função lambda do prod para a versão 1, e o meu API Gateway continua lá, invocando a versão prod, sem saber qual de fato é o número daquela versão, e sem nenhum problema, sem nenhum erro, sem nenhum impacto para o meu cliente final. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, fiquem ligados para outros vídeos da série e muito obrigado.